Olá, quartezanos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Poliana e temos hoje o desafio e uma aula sobre ângulos retos e não retos. Vamos primeiro ao nosso desafio. O desafio da aula passada foi o seguinte: pedimos que vocês pesquisassem para fazer uma pequena lista de compras, ver os preços e fazer a leitura dos valores monetários e os números decimais utilizando o QVL. Então vamos lá. Eu fiz só alguns itens, 3 itens esses importantíssimos para o dia a dia da gente. É muito importante que a gente mantenha a saúde bucal, tá certo? Então trouxemos aí uma escova de dente que custa em dinheiro R$5, um creme dental a R$3,50 e temos o fio dental a R$7,25. Essa é a nossa leitura no sistema monetário. E quanto a números decimais, como é que a gente vê isso? Os R$5 eu tenho 5 unidades, que no caso seria 5 partes inteiras, vírgula, 0. Ok? Meu décimo é 0. E quanto ao creme dental, temos 3 partes inteiras, que são 3 unidades, vírgula, 50 décimos, ok? E quanto ao fio dental, 7 partes inteiras, vírgula, 25 centésimos. O 2 fica na casa dos décimos e o 5 no dos centésimos. R$7,25, 25 centésimos, ou 7,25 apenas. Então, olha só o dentinho dizendo legal, legal mesmo. Cuidem dos dentes de vocês, certo? Importância da saúde bucal sempre. Então vamos lá, a aula de hoje. Nossa quinta aula vai falar sobre ângulos retos e não retos. Para a aula de hoje vamos precisar dos seguintes materiais. Uma régua preferencialmente sem ponta para que vocês não se machuquem. Um compasso, um transferidor, tá? E um papel, uma folha de papel. Vamos então fazer ângulos por meio de dobraduras. Vejam só. O que é que vocês farão em casa? Caso não tenham nem o compasso, nem o transferidor, tá certo? Que é esse instrumento aqui. Vocês podem pegar um CD, caso ainda tenham, tá? Mas eu vou utilizar isso aqui, que é um prato, que eu tenho certeza que todo mundo tem. Comigo é o seguinte, ninguém fica sem fazer nada. Então, nada de não tenho material, professora. Faz sim, senhor. Peguem uma folha. Vocês estão vendo um monte de folhas coloridas, mas pode ser uma folha branca também, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês podem utilizar o CD, como eu falei, o transferidor e o prato. Coloquem o prato sobre a folha de papel, qualquer uma que vocês tenham escolhido, tá bom? E façam o círculo. Olha como é simples. Ok? Feito esse círculo, vocês terão esse resultado aqui, tá? Cortem com a tesoura, como eu falei, preferencialmente sem ponta para não se machucar. Quem não tiver aquelas grandonas mesmo de costura que mamãe e o vovó tem, não tem problema nenhum, desde que não se machuquem. E corta esse círculo, ok? Já tenho o meu círculo cortado. E o que é que representa esse círculo na questão de ângulos, que é o assunto da nossa aula de hoje? Temos aqui um ângulo, uma volta inteira, que corresponde a 360 graus. Vejam que eu vou dobrar ao meio e terei como resultado, olha, terei como resultado meia volta, que corresponde a um ângulo raso. Se eu tenho ele inteiro 360 graus, metade de 360 será 180 graus. Esse é o meu ângulo raso. Tenho aqui, se dobrar, se eu dobro mais uma vez ao meio, eu passo a ter agora um ângulo reto. Tá
vendo? Então, se o meu meio, o ângulo raso, que é a meia volta, tem 180, a metade dos 180 será 90, que é o meu ângulo reto. Mais uma vez, eu dobrarei isso aqui ao meio, olha, e passo a ter um ângulo de 45 graus, que é a metade dos meus 90 graus, ok? Então, vejam só, 360, o inteiro, 180, a metade, tá? Ele reto, 90, e menor, 45 graus, ok? Então, vamos lá. Vocês conseguiram identificar esses ângulos nas dobraduras? Então, vamos aos conceitos. Temos aí, o que é ângulo, professora? Ângulo é exatamente a região limitada por duas semirretas, que são essas semirretas, que vocês veem aí de vermelho, a semirreta A e a B, e o ponto de origem, que tem a mesma origem, é onde vocês estão vendo aí o O, tá ok? Isso aí é um ângulo. Essa área interna entre o A e o B é o nosso ângulo. Então, vimos a volta inteira, que corresponde a 360 graus, o raso, que é a metade dele, 180, o reto, que é o ângulo reto, são 90 graus, o ângulo agudo, que é o 45 graus, e o ângulo obtuso ou obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. O ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Nesse caso aí, temos um ângulo de 135 graus, tá bom? Há também os ângulos complementares e suplementares, que são resultado da soma de dois ângulos que resultam em 90 ou 180 graus. E aí, esses ângulos, podemos perceber inúmeras possibilidades, certo? Em ângulos no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, temos o agente de trânsito, que ele está fazendo com o movimento dos seus braços um ângulo reto. Olha que interessante. Já a nossa bailarina está fazendo um ângulo obtuso. O ângulo que ela faz é maior que 90 graus e menor que 180. E o nosso goleiro? Olha o goleiro, que malabarismo ele fez para encontrar a bola ou para defender o gol. Temos aí um ângulo raso de 180 graus. Professora, isso tem os ângulos, a gente observa nos movimentos e nos objetos também. Olha só nossa TV. A TV também vemos um ângulo reto nos quatro cantos, né? De um canto e outro temos um ângulo reto. E temos a tesoura, que tem também ângulos, tanto na parte da ferragem que ela está aberta, quanto aquela que seguramos com a mão. E quanto aos ângulos nas figuras poligonais, tá? Vimos ângulos com movimentos do corpo, vimos ângulos com objetos do dia a dia e vamos agora identificar ângulos nas figuras poligonais. Como é que eu faço isso? Temos a primeira figura, que é o nosso quadrado. Neste, vocês vão encontrar ângulo reto. Mais uma vez, qual é o meu ângulo reto? Aquele que tem 90 graus. Temos 1, 2, 3 e 4 ângulos retos no quadrado. A figura seguinte é o nosso retângulo. É exatamente aquela televisão que é um retângulo. Temos quantos ângulos retos aí? Pensem aí comigo. Quantos? Também 4 ângulos retos. Ok? Agora, nossas figuras aqui são 3 triângulos. Triângulos, eles são diferentes. Temos aqui o equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele que os 3 lados deles têm as mesmas medidas. Já o isósceles é aquele que 2 medidas são idênticas e uma outra é diferente. E o escaleno
é o triângulo onde os 3 lados do meu triângulo têm medidas diferentes. Então, vamos agora ver quantos ângulos tem e quais os ângulos possíveis no triângulo equilátero. Olha só. Lembra daquela nossa figura com a divisão do ângulo? Então, temos aí, esse tracejado seria um ângulo reto. Vejam que o triângulo, ele não ocupa toda a área do ângulo reto. Então, ele é menor que 90 graus. É o ângulo agudo, tá? Tanto esse lado que medimos, como os demais lados, já que os 3 lados são iguais. Então, temos aí os ângulos agudos. E no triângulo isósceles, ou escaleno, temos um ângulo obtuso. Observem que nossa seta tracejada, tá? Ele passa dessa seta tracejada, ou seja, ele é maior que os 90 graus, tá? Então, temos aí um ângulo obtuso. E quanto aos demais, seriam também obtusos? Não, porque se vocês projetarem essa seta aí para as demais partes, eles estarão menor do que 90 graus. São ângulos agudos, tá bom, gente? Então, o isósceles é exatamente um ângulo reto. E os outros ângulos agudos, porque é menor que os 90 graus. Tá bom? E agora, temos aí para vocês um desafio bem bacana, que é identifique os ângulos apresentados nas imagens abaixo do ponto A ao ponto B, certo? O ponto de origem, o O, do A ao B. Nos dois, isso aí é uma figura de capoeira. Quem não conhece capoeira tem a oportunidade de conhecer, que é muito bacana também, tá? Então, vamos fazer isso para a nossa próxima aula. E como mensagem de hoje, eu tenho para vocês que mente sã, corpo sã. Essa frase não é minha, mas o que eu quero trazer para vocês é: movimentem-se, certo? Seja com música, seja com dança, seja com esporte, seja com estudos, seja com a vida. Possibilitem que vocês façam todos esses ângulos que acabamos de descobrir hoje, de estudar hoje, no dia a dia de vocês, tá certo? Então, espero todos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!